Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre o livro O Mundo Desdobrável de Carola Saavedra. Essa foi a nossa leitura do mês de setembro do Clube Labaredas. Eu gosto muito desse livro, fiquei mega emocionada, né, de ter esse livro escolhido para ler no clube. Nesse semestre do Labaredas estamos lendo alguns livros que dialogam com literatura, antropoceno, esses tempos que estamos vivendo, né, pensando em novas formas de habitar esse planeta. O objetivo era esse, e aí eu escolhi alguns livros e aí votamos, e esse livro foi escolhido com unanimidade. Todo mundo que votou queria ler O Mundo Desdobrável, foi super bacana a nossa leitura conjunta. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre livros, sobre literatura, sobre história, conexões, pensamentos e, enfim, novidades do mercado literário, já se inscreve aqui no canal. É muito importante para mim essa inscrição. As estatísticas do meu canal sempre mostram que pelo menos metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Se você é uma delas e esse vídeo apareceu para você, confere se você já está inscrito, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho já publicados aqui no canal. São mais de 80 vídeos, né? Acho que 90 vídeos com esse. Então é um trabalho imenso e eu fico muito feliz com as inscrições, com as curtidas que vocês deixam, com os comentários, com as indicações que vocês fazem, com as nossas trocas. É isso que faz sentido, né? Porque se não for por isso, eu não gravo mais vídeo. Então, se você gosta do meu canal, interaja e me ajuda para que esse conteúdo ele possa chegar em mais pessoas e que mais pessoas sejam contaminadas por essa paixão pelos livros e pelas leituras. O que pode a literatura? Que horizontes ela é capaz de alcançar? Ou, mais especificamente, o que pode a literatura em um mundo em colapso? Assombrado pelo aquecimento global, por pandemias, ascensão da extrema-direita, aumento da miséria, entre outras tragédias. Em suma, em uma realidade na qual tudo parece mais urgente que a literatura. Essa é uma pergunta central que move a autora, então, Carola Saavedra, na construção desse livro, que é um livro de ensaios e, ao mesmo tempo, tem muita ficção aqui permeando essas ideias e todas essas reflexões que ela elabora. Esse livro foi publicado em 2021 pela Relicário Edições, que é uma editora que eu curto pra caramba. Eu recomendo que vocês conheçam o catálogo da Relicário, se ainda não fizeram. E ele faz parte de uma coleção da Relicário chamada Nós Outras, que é uma coleção belíssima. Eu já li alguns outros títulos da Nós Outras e esse aqui é um dos meus preferidos, inclusive, dessa coleção. A Carola Saavedra, ela é uma escritora, uma romancista brasileira, brasileiro-chilena, porque ela nasceu no Chile em 1973 e veio para o Brasil em 76 com quase 3 anos de idade. Os pais dela resolveram sair do país por causa do golpe militar do Pinochet, né, e da instauração de uma ditadura. Então eles vieram para o Brasil e, enfim, para o Rio de Janeiro, e ela cresceu então no Brasil. A Carola Saavedra também é uma pesquisadora. Ela pesquisa arte e literatura indígena e africana e americanas, e ela dá aulas na Universidade de Colônia, na Alemanha. Então, é uma pessoa inteligentíssima, além dessa sensibilidade imensa que ela tem, que dá para perceber pelo livro O Mundo Desdobrável, que acabou se tornando, talvez, uma obra, assim, chave no pensamento da autora. Dá para ver que aqui ela expandiu muitos conceitos, muitas ideias sobre o que é fazer literatura nos tempos que vivemos, sobre o que é o ser humano, sobre os narradores nas obras literárias e sobre uma literatura que é menos centralizada no eu e que pode ser narrada e que pode partir de outros seres da natureza, de outros seres que existem nesse mundo, não só seres vivos, mas montanhas, rios, que também são seres vivos, né?
além dos animais, além das plantas, né? Então, é uma literatura que foca nesse universo mais expandido e tenta pensar também o mundo, ou sentir o mundo, ou reverberar, né, essas outras formas de compreender o mundo na literatura. Muito em diálogo, então, com essas cosmovisões, como as dos povos nativos da América ou da Austrália, ou com as culturas afro-americanas e africanas. Então, é uma literatura bem que tenta, né, de todas as formas, mesmo que os livros, né, os livros escritos, a confecção do livro, é uma literatura que tenta fugir um pouco daquela perspectiva cartesiana, da perspectiva da modernidade ocidental, então, e que tenta valorizar essas outras formas de ver o mundo e de ver também a própria literatura. Então, lá em 2021, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu lembro de ficar muito inspirada, ainda era o período ali da pandemia, e aí eu tinha muitos encontros de leitura, participava de muitos clubes na época, a maioria deles online, né? E aí eu levava, né, as discussões que ela faz aqui no livro para os encontros literários. Inclusive, foi depois que eu li esse livro que também o Labaredas, que é o clube do livro, então, que eu idealizei, medio, enfim, até hoje, ele surgiu. Já tem 3 anos o Clube Labaredas, inclusive. Os títulos dos ensaios que estão nesse livro da Carola Saavedra são os seguintes: A Escrita do Fim do Mundo, em que ela, então, vai pensar mais sobre todas essas questões do antropoceno, o que seria esse novo período geológico, então, tão centrado na ação humana sobre o mundo, e que os cientistas têm denominado, então, antropoceno, e principalmente nessa capacidade humana, infelizmente, né, de absorver meio que o mundo ao seu redor, de interferir dessa maneira mais tão colonialista, tão extrativista, né? Dessa maneira que está interferindo tanto na dinâmica do planeta, prejudicando os ecossistemas, prejudicando essa dinâmica natural da Terra, e prejudicando outros seres e prejudicando também a si mesmos, né? A própria humanidade, né? Aí, aqui é um conceito que podemos problematizar também. Então, ela faz toda uma reflexão, ela cita outros conceitos que são utilizados também para definir esses tempos que vivemos, como o capitaloceno, que aí foca mais no capitalismo como eixo, digamos, né, desse mundo que estamos vivendo, desse mundo em colapso, ou pelo menos se responsabiliza a partir desse conceito o sistema pelo qual, né, as relações são regidas no nosso mundo. E eu gosto muito das reflexões que ela traz aqui. Um dos elementos que para mim que é uma das coisas mais interessantes que ela comenta nesse trecho aqui, se refere à ideia de que nesses tempos urgentes que vivemos, lança, digamos, uma chance de olhar de um novo jeito, de uma nova forma, para algumas visões de mundo, como a indígena, afro-americana, afro-brasileira, americana, aborígene, entre outros, para essas novas formas de entender o nosso estar no mundo, para a contribuição dessas visões de mundo diferenciadas, que antes eram consideradas exóticas ou contracientíficas, enfim, que fugia um pouco dessa ideologia dominante. E ela diz, e a partir desse novo olhar, repensar conceitos como humanidade, natureza, cultura, subjetividade, a partir, então, dessas cosmovisões, dessas cosmogonias, desses paradigmas de mundo que estiveram por tanto tempo marginalizados. E a partir, então, dessas outras visões, tentar construir caminhos a seguir, possibilidades de mundo. E aí, a partir desses apontamentos da Carola Saavedra, eu fiquei muito reflexiva agora nessa releitura, porque eu acredito que sim, nessas visões de mundo durante tanto tempo marginalizadas, podem estar
apontados, e de fato estão, né, caminhos importantes que precisamos perseguir, né, novas formas de nos relacionar com a natureza, novas formas de nos relacionar com o mundo ao nosso redor, não só com os seres vivos, mas com todos os seres que existem, com tudo que existe. Mas também dá para problematizar algumas questões com relação a isso. E eu fiz muito isso lendo um livro que é Uma História Feita por Mãos Negras, da Beatriz Nascimento, organizado pelo Alex Hatz e publicado pela Zahar. E num dos textos, que se chama Intelectualidade e Relações Raciais e de Gênero, a Beatriz Nascimento diz o seguinte: os artistas, intelectuais e outros brancos, diante da crise do pensamento e da própria cultura do Ocidente, voltam-se para nós, como se pudéssemos, mais uma vez, aguentar suas frustrações históricas. A Beatriz Nascimento escreveu isso lá nos anos 70, e é muito interessante refletir como essas reflexões que ela fez, né, há tantas décadas, elas conversam e elas dialogam com algo que tem sido presente agora, né, nessa época que vivemos de emergências climáticas, de tragédias recorrentes, justamente pelas transformações que o planeta está sofrendo e que precisamos, né, encarar como algo sério e que precisamos encontrar novas formas, né, de viver nesse mundo que influenciem menos nessas dinâmicas do planeta e que impeçam também, né, esse fim de mundo que tanto se anuncia, porque aí tem uma outra questão, né, não podemos aceitar essas ideias de fim de mundo, não podemos aceitar que o mundo tá acabando, porque o futuro, ele tá aí para ser escrito, né? E muitas vezes querem que acreditemos que o mundo tá acabando para que nada seja feito e tudo continue como está. Essa é uma ideia recorrente, então é importante refletir sobre isso também. E a Beatriz Nascimento acaba conversando com a Carola Saavedra também, nesse sentido. Ao mesmo tempo que a Carola Saavedra aponta um caminho, é de se problematizar por que então, apenas quando o pensamento branco, né, esse paradigma de mundo, ele entra em crise e esse mundo entra em colapso, aí que se volta para o pensamento negro ou para a cosmovisão indígena, né, como uma possibilidade de solução, como uma possibilidade de uma luz no fim do túnel diante da frustração do pensamento branco. Então dá para pensar sobre isso, porque que só agora que se dá valor então para essas outras cosmovisões. Não que não se deva dar valor, mas é algo a se problematizar. Eu consegui fazer isso justamente por estar lendo esses dois livros, o da Beatriz Nascimento e o Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra. A caligrafia enquanto coreografia é um dos meus ensaios preferidos desse livro, e eu lembro de citar muitas e muitas vezes as ideias que ela traz aqui, tanto dialogando com Davi Copenau, o Xamã Yanomami, que ditou na língua dele o livro A Queda do Céu, que é um longo depoimento que ele deu para o Bruce Albert e foi publicado em francês e depois traduzido para o português. Então tem todo um caminho de linguagem que perpassa esse livro. E a Carola Saavedra traz a profecia do Xamã Yanomami, que diz que quando a floresta acabar, o céu vai desabar sobre as nossas cabeças. E eu pensava muito naqueles dias de maio, né, final de abril, maio de 2024, com todas as chuvas que caíram sobre o estado do Rio Grande do Sul e todas as enchentes e toda aquela água. Eu pensava muito nessa profecia do xamã, pensava muito sobre isso, que o céu estava realmente caindo sobre as nossas cabeças. E essas enchentes, né, que têm sido tão recorrentes, que têm acontecido em poucos intervalos de meses, né, nos últimos 2 anos no estado, isso para mim tem um significado. E ela traz Xamã Yanomami, então, ela traz também o Krenak, enfim, vários pensadores, né? Esse livro é uma fonte de referências imensa, de filmes, de performances, de livros, de ideias. Então, esse livro aqui, ele aponta muitos caminhos para seguir pensando, para seguir estudando essas ideias e novas possibilidades de viver nesse mundo e novos pensadores, novas perspectivas, né? Justamente para entender o papel da literatura nisso tudo, esse papel de tentar imaginar novos mundos, né?
para conseguir então construí-los, que é um papel fundamental, né? Inclusive, ela traz uma reflexão também nesses primeiros capítulos sobre a possibilidade de criar ficção, essa capacidade de fabular tão própria da nossa espécie, que teria, né, algumas teorias dizem, que teria feito com que sobrevivêssemos, com que permanecêssemos vivendo nesse planeta. Então, se não seria essa mesma forma de fabular, essa mesma possibilidade de criar histórias, de criar literatura, o que talvez possa nos salvar, certo? Sim, o que talvez possa nos salvar. Tem teses que dizem então que o homem neandertal ele não sabia criar ficção, né? Embora isso pareça estranho, claro, já que eles tinham linguagem, já que eles enterravam seus mortos, já que a maior parte, ou pelo menos uma grande parte do Homo sapiens carrega, né, uma porcentagem de DNA neandertal. Então dá para problematizar de muitas perspectivas, mas ela traz um trecho aqui que ela diz que ela imagina então o homem neandertal vendo o mundo acabar, né? Vendo a sua espécie sendo absorvida, sem capacidade talvez de imaginar algo sobre isso, de criar possibilidades. Essa ideia da fabulação, essa ideia da criação literária, sobre quais bases fazer isso, por quais meios fazer isso, perpassa o livro como um todo. A partir de narradores que podem ser diversos, a partir de perspectivas que podem ser diversas. Uma outra ideia que eu citei muitas vezes, então, e que dá nome para esse segundo capítulo, é uma fala, inclusive, do Ailton Krenak, que é o pensador brasileiro, que eu gosto muito, eu sempre acabo citando e que acabou sendo eleito como imortal, inclusive, da Academia Brasileira de Letras. O Ailton Krenak, ele diz, então, que a literatura indígena, ela não tem caligrafia, ela tem uma coreografia. Isso, para mim, é uma coisa muito bonita de se dizer, porque também descentraliza a literatura, a fabulação, a criação, a imaginação do objeto livro, que é algo que eu particularmente sou apaixonada pelo mundo, pelas letras, pelo mundo dos livros, pelas letras, mas a literatura como algo que vai muito além, né? Assim como as possibilidades de leitura como algo que vão muito além, né? Não lemos só os livros, mas podemos ler o mundo ao nosso redor, podemos ler o céu, podemos ler as plantas, os animais. A leitura de mundo, né? Ela pode preceder a leitura da palavra, né? Já dizia o pensador. Então, a Carola Saavedra vai trazendo todas essas reflexões, invocando todos esses pensadores, todas essas perspectivas. Inclusive o Ailton Krenak, ele diz, ela cita ele aqui no texto, numa fala na qual ele questiona se ao longo do período da colonização, então, do Brasil, os povos indígenas, eles resistiam à dominação tentando evitar aprender a ler e escrever, né? Tinha as escolas jesuítas, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, no Sul, né? As missões, as reduções. Então, o colonizador, ele tinha intenção de ensinar a língua, de ensinar a ler e escrever, e os povos indígenas resistiam. E aí o Krenak se pergunta se quando os indígenas estão lendo e escrevendo, eles ainda estão resistindo ou eles já, então, se entregaram, eles já sucumbiram. É um questionamento interessante, né? Por um pensador que hoje está na Academia Brasileira de Letras, um escritor também, mas que não escreve propriamente, né? O Krenak, ele dita e alguém escreve os livros dele por ele, né? Em geral, os últimos foram feitos pela Rita Carelli. Interessante porque você tá lendo o Ailton Krenak e você tá ouvindo. Para quem costuma ouvir as entrevistas dele, as palestras, as falas, você consegue perceber a entonação, o modo de argumentar, o modo de organizar os pensamentos no livro, porque é um livro basicamente oral, né? Então, os livros do Krenak, nosso imortal da ABL, eles têm essa perspectiva, né? Eles têm uma coreografia, como o Krenak diz. No ensaio Um Teto Todo Nosso, uma das coisas que mais me chamam a atenção é essa crítica e essa perspectiva da literatura e das artes de um modo geral, e como as mulheres e a visão que as mulheres têm de si mesmas, elas foram pautadas pela visão do homem sobre as mulheres.
Então, justamente pelos homens serem os diretores dos filmes, por exemplo, de toda uma cultura cinematográfica, pelos homens eles escreverem mais livros e publicarem mais livros, e nesses livros eles escreverem sobre as mulheres. E como, então, todo esse paradigma de mundo, que é muito pautado nessa visão masculina, ele acaba definindo também as formas como as mulheres desejam, como as mulheres veem o mundo, como as mulheres se veem, como elas veem possibilidades para as próprias vidas. E essa é uma problematização para mim das mais especiais que tem nesse livro também. Eu acho que é algo para se pensar, né? É algo para se problematizar, é algo para se destruir, né? É todas essas perspectivas que não são as nossas, que não são as das mulheres. E ele faz, né, até o título do capítulo dialoga com Virginia Woolf em Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu é um dos meus livros preferidos, e no final desse livro ensaio também, que também tem muita ficção, ela usa a ficção para fazer um texto ensaístico, assim como a Carola Saavedra, que também usa ficção para escrever um texto ensaístico. A Virginia Woolf, ela diz no final desse ensaio que as mulheres devem buscar essa coragem de escrever o que elas realmente pensam, né? E aí eu penso, o que é escrever o que tu realmente pensa? Como acessar tudo isso, como tentar acessar e problematizar tudo que é incorporado ao longo do tempo nas perspectivas de mundo das mulheres pela socialização, pela cultura na qual somos, né, inseridas tão cedo. E ela fala isso, e a Carola Saavedra dialoga também sobre a ideia de uma literatura feminina, que seria, e muitas vezes é encarada como uma literatura menor, e a literatura feita por homens, né, que trata de temas universais, né? A literatura feminina, as mulheres então escrevem sobre suas vivências de uma perspectiva às vezes não escrita pelos homens, então acaba sendo uma literatura rebaixada e nada universal, enquanto os temas que os homens escrevem são tidos como universais. Ela faz problematizações interessantíssimas nesse sentido e que eu gosto muito e que eu compactuo. No texto Estranhos Narradores, a Carola Saavedra dialoga com a permacultura e com as plantas, com o mundo das plantas, que tem um sistema nervoso descentralizado. Ela cita algumas referências, cita a Donna Haraway, que é uma pensadora que eu já falei aqui em outros vídeos que eu quero muito ler, inclusive já tenho um livro para começar as minhas leituras. É muito esquema de pirâmide, um mundo desdobrável, galera. Pirâmide literária, assim, valendo, porque ela cita muitas referências e ficamos com muita vontade de ler, de assistir e fazendo listas e organizando tudo isso. Então, vale muito a pena conferir. Inclusive o meu amigo Cristiano, ele fez uma lista dos filmes que a Carola Saavedra cita aqui, que inclusive eu vou tentar compartilhar com vocês aqui na descrição. Vou ver também com meu amigo se ele permite que eu compartilhe essa lista dele. E fazendo essa analogia com as plantas, né, com essa necessidade também de descentralizar as narrativas, descentralizar das perspectivas do eu, né, encontrar novos narradores, descentralizar também ou romper com as perspectivas de gênero literário que encaixam numa coisa, que encaixam-se em outras, ou até mesmo das técnicas literárias e adotar as técnicas como pontos de partida e não como, né, pontos de chegada. E ela dialoga sobre a construção literária e reflete, né, como fazer literatura a partir dessas novas perspectivas e dessas novas possibilidades. Tem um ensaio chamado O Eu Não É Mais Senhor do Próprio Texto, e aqui ela escreve muito dessa perspectiva de que muitas vezes na criação literária acaba se descobrindo coisas, né? Os autores, eles escrevem, eles colocam tanto ali e as histórias, elas acabam tomando caminhos que para eles também são desconhecidos, que para eles também se tornam surpresas. E eu achei muito legal todas as reflexões que ela traz nesse texto, pensando sobre o eu a partir de Buda, a partir de Freud, da psicanálise, e sobre essas ilusões que a gente cria, né, em torno do eu. E é muito legal pensar em tudo isso. Para mim foi bem desafiador e isso também reforçou uma curiosidade que eu tenho de ler mais psicanálise, de estudar talvez essas perspectivas, né, de ver
a nós mesmos e ao mundo. No ensaio Quando a Realidade Não Dá Conta da Realidade, ela cita a Frida Kahlo, que é uma grande artista, eu admiro muito a Frida Kahlo. E quando a Frida Kahlo foi para a Europa, ela foi recebida pelo André Breton em Paris, e ele considerava ela uma surrealista, né? E ela dizia então que o que ela pintava não era surrealismo, ela não queria se encaixar nesse movimento, ela dizia que ela pintava a própria realidade dela. E é algo que o Gabriel Garcia Marques posteriormente também se utilizou e se inspirou provavelmente então em Frida Kahlo, quando ele dizia então que o que ele escrevia era a realidade da América Latina e não o realismo mágico, o realismo maravilhoso, como era definido então pelos leitores europeus, pelos teóricos. E tudo isso põe um pouco desse diálogo dos rótulos, né? E como essas perspectivas que rompem com um fazer artístico hegemônico, eles recebem determinadas rotulações. E a Carola Saavedra elabora reflexões sobre isso, cita Remédios Varo, cita Leonora Carrington, que eu li ano passado, o livro A Corneta, e eu amei. Duas artistas também incríveis do surrealismo. No texto Legado de Sancho, eu fiquei assim maravilhada mais uma vez, pensando, preciso ler Don Quixote de La Mancha, que ainda não li. Me chama muito a atenção isso do Sancho ter o seu ser, os seus desejos, os seus caminhos da vida tão impactados pelas leituras que ele faz. Eu me identifico demais com essa perspectiva. Eu acho que grande parte do que eu sou e do que eu escolhi, do que eu percorri na minha vida até aqui, foi pautado pelas leituras que eu fiz desde a infância, que eu continuo fazendo até os nossos dias de hoje. Sem falar, então, em Quixote, né, como esse grande início do romance, né, como gênero literário, ela acredita que tenha sido com Quixote, não com um romance inglês do século XVIII, porque já estava tudo lá, segundo ela. Esse personagem, embora não houvesse ainda o monólogo interior, havia o solilóquio, então, desse personagem que fala como se estivesse se dirigindo a uma plateia, e já podemos acessar os seus pensamentos, né? No ensaio Por uma Literatura Expandida, a Carola Saavedra, ela fala bastante sobre a fabulação, e ela cita o exemplo da filha dela e das brincadeiras que a filha dela encontrava para fazer e para trabalhar os sentimentos dela, os medos dela. Ela cita uma brincadeira que ela fazia com a filha, chamada Mamãe Foi Trabalhar, porque em alguns momentos do dia ela ficava fechada no quarto escrevendo, dizia que ia trabalhar e a filha chorava. E aí depois a filha queria brincar daquilo com a mãe, mamãe foi trabalhar, elas brincavam e às vezes a filha era a mãe e ia trabalhar e aí a autora então tinha que chorar e fazer um escândalo, mas depois aí a mãe voltava e ela ficava feliz. E ela cita isso sobre a fabulação, né? A fabulação para as crianças, mas que também não precisa ser só para as crianças, né? Podem ser para crianças adultas também, feitas ao longo da vida. E como a fabulação ela pode nos ajudar a compreender os nossos sentimentos, as nossas tristezas, dores, traumas e como isso pode ajudar a suportar a vida. E eu gosto muito de pensar a literatura infantil também dessa perspectiva. A Carola Saavedra cita a Ursula Le Guin, outra autora maravilhosa, né? Para dizer, a Le Guin criticava a ideia de que os mitos indígenas, por exemplo, ou as fábulas originalmente escritas para adultos, fossem recorrentemente encaixadas como literatura infantil apenas, né? E a gente sabe desse lugar que a literatura infantil ocupa dentro da literatura, como algo menor. E eu acho que isso é algo para problematizar como um todo, né? Já que a literatura infantil tem tanto potencial, como a gente já sabe, e ela é uma literatura para todos, né? Como eu dizia, para as crianças pequenas, para as crianças grandes, para as crianças idosas, são livros que trazem tanto potencial, né, de reflexões, de imaginação, de fruição, brincadeiras. Eu sou uma pessoa que gosta muito da literatura infantil, eu tenho assim vontade de comprar livros que eu lembro de conhecer na infância, que eu lembro de ter pego, não necessariamente que eu lembro de ter lido, que eu lembro da história, sabe? Justamente pelo potencial que esses livros têm também de nos fazer imaginar, de fazer ver o mundo de outras perspectivas e que vão muito além, né, de apenas se restringirem à infância. Esse livro
é imenso, né? No final, os textos que se desdobram, né? O último capítulo, O Mundo Desdobrável, é um capítulo de poemas. E justamente conversando com a visão também, ela cita os guaranis para dizer que eles utilizavam o termo Neporã, que significa belas palavras, para a linguagem que lhes permitiam a comunicação com os deuses. E o que era Neporã, na interpretação da Carola Saavedra? Era, então, a palavra poética, a palavra metafórica, a palavra que permite a interpretação, que permite a imaginação, a palavra que tem alma, a palavra que se desdobra. Então é muito bonito pensar nesse livro a partir dessa perspectiva, a partir do poder da fabulação na nossa vida, em como imaginar, né, e criar possibilidades de mundo, pode de fato abrir janelas para que a gente pense e construa novas formas de viver nesse mundo, formas mais pacíficas com a natureza, uns com os outros, formas mais humanas, e aí expandindo a perspectiva do que é humano para tudo que existe, né? Já pensando também nas cosmovisões nativas de alguns povos que veem o humano em tudo, na montanha, no rio, né? Então, a Carola Saavedra, ela traz tudo isso, todo esse mundo de reflexões e de inspiração, por isso que esse livro ele se tornou assim um presente na minha vida, e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar essa leitura com outras pessoas. No mais, é um livro bastante fragmentado, então, com textos curtos, com referências que vão se encontrando, que vão dialogando entre si, e vale muito a pena fazer esse livro, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fica essa recomendação, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem um like, comentem aqui comigo, encaminhem para alguém que você acha que pode curtir essa obra da Carola Saavedra, O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.